Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Júlio e o vídeo de hoje é para você que comprou um smartwatch. Aqui no caso eu vou falar especificamente sobre o Galaxy Watch, que é da Samsung. Por quê? Na verdade eu não vou focar no relógio, e sim no aplicativo da Samsung para monitorar suas atividades físicas e muito mais. Esse vídeo aqui é para você que já está pensando ali no projeto verão 2023 ou 2024, comprou um relógio e fala, agora eu vou monitorar minhas atividades e vou entrar no shape que eu quero. Esse aplicativo aqui da Samsung, que é o Samsung Health, ele tem muitas informações bacanas que vão te ajudar nesse seu objetivo final. Duas coisas que eu quero falar antes de mais nada. Primeira coisa, esse aplicativo, o Samsung Health, é o melhor aplicativo que tem para você monitorar suas atividades físicas, sono e não sei o que? Não. Por quê? Tem outros aplicativos de outras marcas que têm uma qualidade de informação melhor no meu entendimento, né? Por exemplo, o aplicativo da Huawei eu acho muito bom, mas esse aqui, ele tem um compilado, você consegue monitorar num único aplicativo atividade física, seu sono, sua alimentação, enfim, tudo dentro de um único aplicativo, e isso já ajuda bastante você aí a cumprir suas metas de calorias, de gasto calórico, enfim, todas essas coisas aí que a gente vai falar mais pra frente. Segunda coisa, aí falando novamente do relógio. Então o Samsung Galaxy é o melhor, tudo que ele monitorar ali das minhas atividades físicas, de saúde, vão estar 100% precisas? Também não. E isso eu falo com base em experiência e também pesquisas aí de outros usuários, outros canais que trazem informações um pouco mais aprimoradas por conta de recursos específicos. Então, assim, a informação que está aqui, ela não é 100% precisa. Pegando uma comparação, isso aqui, pensa lá que o seu shape lá que você quer, o percentual de gordura, o seu peso que você deseja, é o destino, e você vai usar vai fazer o seu trajeto até lá. O relógio, ele não vai ser como um GPS, ele não vai te dar o caminho certinho, mas ele serve como uma bússola. Então ele vai te dar um direcionamento para você ter uma ideia de se você está indo para o caminho certo. Então ficam essas duas observações antes da gente começar o vídeo. Agora sim, vamos lá falar. Você já deixou o like, já se inscreveu no canal, então agora podemos começar a falar do Samsung Health. Eu vou mostrar aí na tela para vocês a tela do meu celular com o aplicativo aberto e a gente vai olhando tudo que ele tem juntos. Começando aqui, essa que você está vendo é a tela inicial do Samsung Health. Para quem nunca utilizou, então essa aqui é a carinha dele, que já vai te trazer de cara informações da sua atividade diária. E aqui você clicando, você vai ter aí suas quantidades de passo, o tempo de atividade ao longo do dia e quantas calorias que você consumiu. Todos esses objetivos você consegue editar, basta você clicar aqui nos três pontinhos e definir metas. Clicando aqui você tem, aqui no meu caso eu tenho como objetivo diário 7.000 passos, tempo de atividade 60 minutos e calorias 500 calorias. Isso seriam calorias apenas para atividade física. Por quê? No decorrer do dia, tudo que você faz, ou até se você não fizer nada, você vai estar queimando caloria. E aqui você já pode ver como que está o desenvolvimento naquele momento que você abre o aplicativo. Dei 678 passos, com 7 minutos de atividade e 29 calorias queimadas. Aqui rodando mais para baixo você ainda vai ter um gráfico indicando em qual período do dia que você teve mais atividade dividido por horas. Então vai te dar uma base aqui de como que foi o seu desenvolvimento aí no decorrer do dia, para avaliar em que momento que você consumiu mais calorias, deu mais passos, enfim. E sempre no final de cada tela vai ter esse conteúdo relacionado, que são vídeos e instruções, né, programas de treinamento para você encontrar aí o shape que você tanto deseja, ou até mesmo passar por um processo aí de fazer uma
uma respiração para ter mais calma, diminuir o seu estresse aí no decorrer do dia. Mas a gente vai falar disso também mais para frente. Aqui em cima, ao lado do atividade diária, a gente consegue fazer o compartilhamento das informações com alguém. E voltando aqui no calendário, você também consegue ver como que está o seu desempenho através dos dias. Aqui vocês estão vendo que tem esses iconezinhos com o coração. Cada borda do coração tem uma cor diferente para indicar o número de passos, tempo de atividade e calorias consumidas. Toda vez que você cumpre com os objetivos, fica um coraçãozinho completo. Aqui, por exemplo, nesse dia eu não consegui o objetivo de cumprimento de passos, então a bordinha não ficou completa. Voltando aqui, essa foi só a primeira aba do nosso aplicativo. Se você clicar nesses 3 pontinhos, você consegue ainda fazer a edição. Você consegue editar o que você quer que apareça. Por exemplo, aqui, ó, atividade diária, você pode, no menuzinho, você exclui e no maisinho você inclui. Além daquelas que eu já informei, você ainda consegue monitorar ciclo menstrual, que é esse monitoramento de ciclo, e ainda glicose no sangue. Ele não tem um recurso de monitorar a sua glicose do sangue, né, o relógio. Você tem que fazer a inclusão manual. No caso, se você é diabético e faz já esse controle, você consegue inserir aqui também essa informação. Então vou deixar aqui novamente e voltamos lá para a atividade diária que veio lá para o fundo. Mas eu quero ele lá no início, daí é só puxar, segurar, arrastar e você consegue mudar a ordem de todos os cards que aparecem na primeira tela. Então tá, voltando aqui, na parte de baixo eu coloquei o indicativo de passos, que é meio que redundante. Deixa eu só sair do modo de edição, pronto. Aqui no modo passos é meio redundante em relação às atividades diárias, porque ele vai me dizer naquele dia os meus passos, quanto que eu caminhei em quilômetros, a quantidade de calorias que eu consumi só por conta dos passos e uma referência por andar, porque você vai estar com o relógio, ele tem altímetro, então ele vai indicar se você andou uma subida, ele vai indicar ali quantos andares, que isso seria referência ao quanto que você andou. E aqui embaixo você ainda consegue comparar os seus passos. Vou clicar aqui. O que isso significa? Você, quando cadastrar, você vai ter que fazer uma conta da Samsung, e lá na conta da Samsung você já entra dentro da plataforma de saúde. E ele sempre vai fazer um comparativo seu versus as pessoas que estão cadastradas no programa da Samsung, dividido por faixa etária, por gênero. E aqui, por exemplo, ele dá um gráfico informativo. Por exemplo, eu andei 2.900 passos a mais por dia do que a média das pessoas cadastradas na plataforma da Samsung, que tem a minha mesma faixa etária. Então eu aqui estou com 8.500 passos, basicamente em média, e a média da minha faixa etária é de 5.589. E a média de todos, considerando todas as faixas etárias, sexo, é de 5.200. Então, estou indo bem aí, comparado com os amiguinhos. E aqui embaixo, novamente, tem conteúdo relacionado. Eu vou clicar nesse primeiro aqui, que é do Calm. Esse é um aplicativo focado em gerenciamento de estresse, para você fazer alguma meditação. Se você está passando por um período de mais turbulência emocional, você consegue fazer aqui alguns exercícios de respiração para amenizar isso para você. Voltando aqui, você ainda tem outros tipos de conteúdo com a mesma relação sempre de saúde, inclusive treinamentos completos para corrida e musculação também. Vocês vão ver aqui na parte de exercício isso com mais detalhe. Então, já indo aqui para o cardzinho de exercícios, você consegue editar aqueles que você faz com mais frequência, você já deixa aqui logo da cara, ou
aqui em mais, ó, tá vendo aqui? Você tem os exercícios disponíveis, você consegue ainda incluir outros, criar um exercício novo, você registra, coloca aqui o nome do exercício e o que você quer registrar. Se é uma rota com GPS, se for algo de bike ou de corrida, velocidade, distância. Ou aqui você consegue selecionar de uma lista pré-definida. Pode ver que tem muita opção de atividades físicas para você incluir aqui na sua abinha de exercícios. No meu caso, eu coloquei como favorito, e favorito é só você clicar aqui na estrelinha, você só pode escolher 3, então ele não deixa eu selecionar mais. Vou tirar a caminhada e vou colocar outros exercícios. Pronto. Agora, se eu voltar, ele já mudou aqui na frente com outro exercício. Deixa eu voltar aqui. Vou tirar outro exercício e vou voltar para a minha caminhada. E aqui você consegue olhar, iniciar uma atividade no caso aqui, musculação. Você pode definir uma meta, seja por tempo, seja por caloria, e vai depender também do tipo de exercício. No caso de musculação, ele só tem isso. Se você colocar numa esteira, você pode definir também a duração e a quantidade de calorias. Se for uma caminhada, uma corrida, você consegue, além de, óbvio, tem GPS para você monitorar a sua caminhada, sua corrida externa, quando você estiver aí na rua. E você consegue determinar também um percentual por quilômetro, um objetivo por quilômetro. Clicando aqui de novo em exercício, eu consigo ter um histórico de todas as atividades que eu fiz, e daí, clicando novamente aqui no calendário, ele vai me mostrando com esses pontinhos verdes qual atividade que eu executei. Então vamos pegar aqui, por exemplo, no dia 30 de agosto, eu tenho uma caminhada de 15 minutos e musculação 1h07. E ele vai somando as calorias que eu consumi naqueles exercícios. E aqui você tem todo o histórico dividido por semanas, que daí fica mais fácil para você visualizar. Então, nessa semana eu tive 4 atividades físicas e consumi 3.094 calorias em 6 horas de atividades no decorrer da semana. Se você clicar nos 3 pontinhos, você consegue fazer a exclusão de algumas dessas sessões e também ocultar os dados que foram gravados pelo seu relógio no seu celular. Então, daqui a gente já consegue visualizar a parte de atividades físicas, que é uma das principais fontes aí de queima de gordura, para você adquirir mais massa magra, pensando lá no projeto verão, você quer ter um corpo mais pans, mais no shape, isso aqui é fundamental. Começando, eu diria, por experiência própria, nos passos. Se você vai iniciar, nunca fez uma atividade física e tem preguiça, não gosta, comece então pelos passos, que obrigatoriamente a gente tem que se locomover no dia a dia. Coloca um objetivo. Se você não tem o hábito de andar muito durante o dia, começa com ele, coloca uma meta que você vai conseguir cumprir de passos e vê o quanto que aquilo fez com que você ficasse mais ativo ao longo do dia. Feito isso, comece a cumprir os seus objetivos. Passado uma semana, 10 dias que você conseguiu fazer todos os dias aquele número de passos, aumenta um pouquinho. E se obrigue a mudar a sua perspectiva em relação às ações para ter mais atividade física. Então, se você trabalha num prédio ou mora num apartamento, no 4º, 3º ou 6º andar, experimenta um dia você subir de escada em vez de elevador, ou então se você para o carro no estacionamento, tenta deixar uma vaga um pouco mais distante ali da entrada, para você dar uns passos a mais. Assim que eu comecei a sair do sedentarismo, através de
aumentar minha quantidade de passos e a partir daí eu comecei a fazer atividades físicas e tal para melhorar a minha saúde. Então tá, já olhamos a parte de atividades físicas. Descendo aqui, eu tenho a parte de refeição, que é o segundo pilar aí fundamental para a gente que quer melhorar a nossa condição, nosso condicionamento físico, melhorar nosso peso, seja para você perder quanto para ganhar. Tem gente que sofre também para ganhar peso. E aqui no aplicativo você consegue medir isso. Por quê? Se aqui na atividade diária você vê o quanto de caloria você perdeu, se você quer ganhar massa, quer ficar mais forte, você vai ter que consumir mais calorias do que você gastou. E é aqui na parte de refeição que você vai fazer esse monitoramento. E se você quer perder massa, né, quer perder gordura, você também vai monitorar, só que daí a equação inverte, você tem que consumir menos calorias do que você está gastando. Clicando aqui em refeição, você também, aqui clicando em cima dos 3 pontinhos, você tem acesso a objetivos. E aqui você coloca a quantidade de calorias que você quer consumir por dia. Quando você faz o cadastro na conta da Samsung, você já vai colocar lá seus dados, né, de gênero, idade, altura, peso, e isso, o aplicativo, através de fórmulas que já existem aí disponíveis para fazer esse levantamento, vai te dar uma base de quantas calorias seriam necessárias para você consumir de acordo com o objetivo que você quer. Então aqui, por exemplo, ele já fala que a minha ingestão diária recomendada é de 2.253 calorias, com base no sexo, idade, altura, peso e nível de atividade. Então, se você é uma pessoa sedentária, se você faz atividade 2 a 3 vezes por semana, ou se você faz mais atividades mais intensas, tudo isso ele vai pegar a informação e vai falar, ó, o ideal para você perder peso com esse seu perfil são tantas calorias. Aqui no meu caso ele indicou 2.253, eu manualmente posso alterar. No meu caso aqui está como 2.220 e nem está ainda exato, mas eu uso de base. E o que acontece? Aqui você pode ver que é a mesma coisa do calendário. Todos os dias você consegue inserir a sua refeição e a partir dali saber o quanto que você está ingerindo e o quanto que você está gastando. Hoje eu vou colocar aqui no dia de hoje. Aqui no verdinho você vê qual é a minha meta. Eu já criei o hábito de fazer isso. E isso é uma coisa que é meio chata para quem nunca fez. Que é você parar e colocar aqui sempre o que você comeu em cada refeição. É um trabalho de paciência e que você acaba se acostumando se você está realmente focado a fim de chegar nesse seu objetivo. É muito difícil você fazer isso sem ter esse controle mais rígido aí em relação às calorias. E é o seguinte, cara, se você quer fazer, se você quer chegar nesse objetivo, usa o aplicativo que ele vai te facilitar muitas coisas. Você vai perder ali um tempinho, mas você acaba se acostumando e conforme você vai adicionando as refeições, se não tiver muita variedade todos os dias, já fica mais fácil, que nem eu vou mostrar aqui. Então, vamos pegar meu exemplo de hoje. Eu estou gravando esse vídeo, não é nem meio-dia, mas vocês podem ver que eu já coloquei o café da manhã, já coloquei o almoço, já coloquei jantar, já coloquei lanche da tarde, coloquei basicamente tudo que eu vou comer hoje. Porque eu já me programei pensando nisso e óbvio, não é sempre assim, tem dias que você pensa numa coisa, acontece outra e daí eu venho e ajusto e não tem problema. Vamos pegar aqui o meu exemplo do café da manhã. Então, ele vai te indicar qual é a refeição, você escolhe, café da manhã, almoço, jantar, lanche da tarde, lanche da noite, tal. Aqui o horário que eu inseri, só que é meio irrelevante porque você não consegue mudar depois, é
o horário em que você abriu o aplicativo para incluir. E aqui, depois que você indica quais foram os alimentos daquela refeição, ele vai te dar o total de calorias dividido pelos 3 macronutrientes principais aí que a gente tem que monitorar: carboidrato, gordura e proteína. Então aqui eu fiz uma panqueca proteica com banana, aveia, ovos e whey. E aqui em adicionar alimentos faltou uma coisa, que é o cafezinho, né? O café não pode faltar. Aqui então, como eu falei, você consegue deixar alguns alimentos já como favoritos, por exemplo, arroz, feijão, que é algo que você costuma comer com mais frequência. Qualquer comida que seja que você coma com mais frequência, você consegue achar e favoritar. Daí fica mais fácil na hora de você jogar aqui para o aplicativo. Ou você também pode ver aqui quais foram os adicionados recentemente dentro daquela refeição. Por exemplo, no café da manhã, os que recentemente eu incluí estão aqui. E dificilmente tem variação, daí fica mais fácil também para você selecionar. No meu caso, faltou colocar o cafezinho. Aqui você consegue, dependendo de como o alimento foi registrado no sistema, você tem uma porção já pré-definida, no caso um copinho com 50 gramas, mas você também pode dividir por gramas ou por calorias. Se você souber quantas calorias tem o item, você pode dividir já por calorias ou por gramas. Aqui no caso eu vou usar a medida dele, só que não foi um copinho com 50 gramas, eu vou colocar 4 vezes esse valor aqui, porque é o tamanho da minha xícara. E salvo. Como eu não adoço meu café com açúcar, eu não incluo açúcar. Mas se você adoça, seja adoçante, seja café, também, aí você consegue fazer a busca. Clicando ali na nossa parte de busca, é só vir e escrever açúcar, por exemplo, e pesquisar. Ele não achou nada, por quê? Porque eu estou no meu menu de itens adicionados recentemente. Lembra que eu mostrei? Ó, agora eu voltei para o geral e vou procurar de novo por açúcar. Aí ele já vai trazer uma série de opções, né, até por marca. Por quê? Esse banco de dados, ele é gerado a partir de um outro aplicativo que existe, que monitora só a sua parte de alimentação, que é o Fat Secret, que eu até usava antes. Então lá as pessoas podem alimentar o banco de dados com as informações e, como já é um aplicativo que está há bastante tempo no mercado, é bem difícil de você procurar algo que já não esteja cadastrado aqui. Aí se você usa uma colherzinha de chá de açúcar, você coloca lá 10 gramas, ele já te mostra aqui que isso dá 40 calorias, e aqui embaixo você tem toda a tabela nutricional para te ajudar a saber, e aqui está escrito, ó, fornecido por Fat Secret. Então, vou colocar um próximo, já adicionou o açúcar aqui no meu café da manhã, eu dou um OK. Pronto, coloquei o açúcar aqui, que eu vou tirar porque eu não consumi o açúcar na minha refeição. Ok? Beleza. E aqui vocês podem ver que, dependendo do quanto que você extrapolou da sua meta, esse verdinho vai ficar vermelho, indicando que você ultrapassou a sua meta. Que no meu caso aqui está acontecendo, mas não está ultrapassando mais de 10%. Então eu já coloquei aqui também o meu almoço, que eu já sei o que eu vou comer: arroz, feijão e bife. E mais uma vez aqui você pode adicionar o alimento que você quiser, verificar os adicionados recentemente, ou você pode até criar um alimento ou uma refeição. Aqui, ó, em salvar como refeição personalizada, se você tem o hábito de fazer uma marmitinha com o mesmo tipo de comida todos os dias, você salva como almoço proteico, sei lá o que, e daí você só clica nisso, ele já vai puxar todos os itens que você preparou naquela refeição e salva.
Tirando isso, você ainda consegue... Vamos informar uma refeição aqui, vai. Vou criar um lanche da tarde. Então tá, você consegue buscar o alimento. Aqui você consegue ver algumas opções personalizadas. E para você fazer o personalizado, você clica aqui no personalizado, tem um maisinho aqui, ó. Você clica no maisinho e insere o nome. Vamos ver, vou colocar aqui refeição, refeições. E ela tem 1000 calorias. Não sei que refeição é essa. Você pode adicionar aqui os nutrientes, se você souber qual a quantidade de gramas de carboidrato, de gordura, de proteína. Tem todos esses itens aqui para você incluir. Uma coisa que eu não achei legal e que não tem aqui é a opção de você salvar uma receita. Por exemplo, você faz lá um bolo que é diferente, é um bolo de fubá, mas é proteico, um bolo proteico de alguma coisa. Ele não tem como você incluir os ingredientes para ele salvar como uma refeição específica. Você só consegue salvar desse jeito. Não tem como você criar uma receita, por exemplo. Isso aí é chato para quem costuma criar alguma receita diferente, não consegue fazer essa inclusão aqui no sistema. Daí você vai ter que usar os alimentos que já estão pré-registrados aqui. Então essa é a parte de alimentação, um segundo ponto aí crucial para a gente que quer ou manter a forma ou melhorar a forma de alguma forma. Continuando aqui, o próximo item é a parte de sono. Que sono também é fundamental para você que está pensando em ter uma saúde melhor e principalmente para ganhar e perder massa, porque na hora do sono é que o nosso corpo se regenera, que ele vai administrar ali tudo que a gente fez no decorrer do dia anterior para entregar um resultado melhor lá para o dia seguinte. E aqui no sono você tem a quantidade de horas de sono. Se você está iniciando o aplicativo pela primeira vez, ele vai falar lá que para você monitorar aí por 5 noites seguidas o seu sono, que ele vai te dar uma pontuação. E dependendo da pontuação, ele vai gerar aqui um bichinho para você, que tem até uma explicação que a gente já vê. Então aqui na parte de cima, conforme os outros itens, a gente tem a quantidade de sono por dia, que a gente consegue ver. Aqui você consegue, ali você consegue compartilhar. Aqui você consegue ver algumas coisas detalhadas por tempo de sono. Você tem uma opção de roncar, que a gente já vê. E por pontuação também. Você tem, e aqui uma média, por exemplo, na última semana, eu dormi em média 6,49, 6 horas e 49 minutos por dia. A média do horário em que eu fui dormir, 22h55. E a média de horário que eu acordei, 5h56. E isso você consegue fazer para 7 dias, 1 mês e o ano. Isso é bem legal para você monitorar como tem sido o seu sono. Essa aqui é um dos itens mais polêmicos em relação ao aplicativo da Samsung. Por quê? Nem sempre o que ele vai apresentar aqui você vai sentir, vai perceber isso no seu corpo, porque não é uma medição assim tão precisa. Por exemplo, aqui no minha última noite aí de sono, eu tive 6 horas e 59 minutos de sono. E ele informa o horário. Então foi ali, eu fui dormir mais ou menos 1h10 da madrugada e acordei às 7h36. E o tempo real de sono, ele vai descontar ali os períodos que eu estive acordado no decorrer do sono. E aqui, como eu falei, tem a pontuação que vai acontecer de acordo com os fatores aí que influenciaram no seu sono. No meu caso foi uns 60, e daí, por quê? Eu tive aí um tempo de sono de 6h27, que para ele é ok. Aí o ciclo de sono, e tudo que você clicar em cima, ele vai te dar um descritivo do que é e o gráfico do porquê que ele é bom ou não foi tão bom assim. É bem legal para você se inteirar. Esses textos que tem aqui do aplicativo da Samsung, eu tive a chance de olhar praticamente todos, e são textos que são bem legais, viu? Pode se basear neles para você ter uma
informação aí do seu dia, da sua atividade física. Esses textos informativos são bem legais. Ciclos do sono, por exemplo, também tem a ver com ciclos circadianos, que são esses ciclos que o nosso corpo tem para ajustes biológicos. E o bom seria entre 3 e 6 ciclos por noite. Essa última noite eu tive 4 ciclos, então foi um bom sono. Estado de vigília seria quanto tempo que você ficou acordado ou teve momentos de acordar no decorrer da noite. Então, foi em 9%, foi bom também. Aqui, na parte de recuperação física, ele também vai indicar que a recuperação física vem de acordo com a quantidade de tempo de sono profundo que você teve no decorrer da noite. No meu caso aqui foi bom, e aqui ele explica o porquê. E a mesma coisa para recuperação mental. Aí nesse caso a recuperação mental vem por conta da quantidade de sono REM que a gente tem. O sono REM é aquele em que a gente tem os sonhos. E aqui ele indica o quanto que é bom a gente ter por noite. E nesse caso também foi bom, porque estava dentro ali dos objetivos. Rodando aqui mais para baixo, a gente tem as mesmas fases do sono, só que em gráficos indicando, ó, por exemplo, acordado, ele mostra para mim aqui 36 minutos, 9%. E isso para todas as fases de sono. Só a profunda que ficou bem baixo aqui, em 2% apenas. Além disso, você pode ativar no seu relógio o monitoramento de oxigenação no sangue, principalmente para quem sofre com apneia e ronco, né? É legal você saber como é que isso está sendo durante seu sono. Aqui no meu caso, em nenhum momento ele ficou abaixo de 90%, então foi uma qualidade de sono boa. E aqui embaixo você tem um textinho bem legal para te informar sobre isso. Aqui a gente ainda tem a consistência do sono, então ele vai te indicar por dias do mês os dias em que você conseguiu ter uma noite de sono considerada boa, os períodos, né, se você dormiu e acordou ali nos horários que você costuma acordar. E aqui embaixo tem aquela pontuação do seu sono de acordo com algum animal. Aqui ele vai, a cada dia, ele vai indicar um. Aqui nessa noite ele indicou o cervo, e daí o cervo, e aí ele fala o porquê que aquele animal foi indicado no sono, a pontuação e pontos de atenção que você precisa ter para o sono. Então ele ainda te dá dicas. Se você, por exemplo, dorme tarde, ou tem uma dificuldade para dormir, ou acorda muitas vezes no decorrer da noite, ele vai indicar o que você precisa melhorar para que esses pontos aí deixem de existir. Então, é bem completinho, tem bastante informação e vai te ajudar a ser tipo um coaching na hora de você dormir. Quando você avança, você tem até um programa de treinamento para melhorar a sua qualidade de sono de acordo com a média de pontuação que você vem tendo no decorrer das noites. Então, como eu falei, é bem preciso, é bem completinho esses dados. E um recurso que entrou agora para, no caso aqui eu tenho um Galaxy Watch 5 Pro, e já tem para o Watch 5, os Watch 6 que já saíram do mercado já tem o Wear OS 4 e o One UI 5 rodando. Eles têm aqui a temperatura de pele durante o sono. Você não vai conseguir medir a sua temperatura de pele, não é temperatura do termômetro, tá? É a da pele, então ela vai ser um pouco menos do que a que a gente tem quando faz a medição por termômetro. Mas ele vai indicar ali se o ambiente em que você está dormindo foi adequado em relação à temperatura, se de repente seu sono não ficou atrapalhado por estar muito quente ou muito frio, você consegue monitorar isso também agora no One UI 5. E aqui embaixo, mais uma vez, você tem conteúdos para fazer um coaching aí do seu sono, né? Então, às vezes você precisa
fazer um exercício de alongamento, fazer um exercício de respiração, meditação, coisas que vão te auxiliar a ter um sono mais tranquilo e um sono contínuo também, né? Que isso é fundamental no decorrer das noites. Então você sempre clicando aqui, ele vai te indicar quais são os exercícios, se você precisa de algum exercício específico para realizá-los, quanto tempo que dura aquele programa. Então é bem completinho, vale a pena você dar uma olhada nisso aqui se você está com alguma dificuldade aí no seu sono. Deixa eu já voltar aqui da parte de exercícios, que é bem legal quando tem essa questão aí de você fazer deixa eu entrar aqui em alguma atividade que eu fiz. Ganhei pontinhos. Aí você fez lá a sua atividade física, ele vai te mostrar detalhadamente a sua frequência cardíaca, calorias que você queimou, duração total, duração do exercício. Isso mostrando também em gráficos dentro das zonas cardíacas. Então isso aqui é fundamental para você que precisa controlar aí, principalmente quem faz corrida, tem que fazer um monitoramento ali da sua frequência cardíaca para não se desgastar demais. Ele informa tudo certinho aqui o que cada zona de frequência cardíaca representa e aonde você deve trabalhar para chegar naquele seu objetivo, né? Seja de melhora de condicionamento aeróbico, seja de perda ou manutenção de peso. Isso aqui você consegue fazer dentro desta abinha aqui de zona de frequência cardíaca. E você ainda consegue fazer uma definição aqui personalizada da sua frequência cardíaca máxima, porque a partir disso ele vai subdividir todas as zonas de frequência cardíaca que estão aparecendo aqui. Isso aí é bem legal. Mais uma vez, pessoal, tem muita informação? Tem. Mas se você está afim, se você se interessa ou está querendo se interessar, vale a pena você investir ali um tempinho do seu dia para esmiuçar esse aplicativo aqui da Samsung, porque se você quer fazer da atividade física, do monitoramento de saúde algo presente na sua vida, você tem que investir tempo, você tem que se dedicar. E esse aplicativo, no meu ponto de vista, te ajuda a fazer tudo isso, um controle de uma maneira mais prática. Não é 100% preciso, mas te dá um bom direcionamento ali em direção ao seu objetivo. Mas o que eu queria mostrar, deixa eu ver se eu acho em outro ponto. O que eu queria mostrar era a parte que é bem legal, que é a parte de... Aí você ainda consegue criar notas dentro de uma atividade. Então, por exemplo, você fez a musculação, você falou, quero lembrar quanto peso que eu coloco quando eu faço supino. Você pode escrever uma nota aqui, supino com tantos quilos, bababá. Isso aí também vai te ajudar para a próxima atividade, para você não ficar pensando, quanto que eu fazia, quanto que eu tenho que fazer. Deixa eu voltar aqui no sono para ver se tem. Eu quero isso aqui, o conteúdo relacionado, mas voltado para atividade física. Deixa eu ver na refeição. Aqui, achei um. Por exemplo, aqui, no conteúdo relacionado, tem um para musculação. Tem esse programa aqui, Definir e Brilhar. Aí aqui, ele vai te indicar o que você vai fazer, o que esse programa vai trazer, quantos exercícios, duração, né? É um programa, então é algo que você vai fazer por um período aí específico, no caso esse é uma semana, e a dificuldade que é média. Aqui ele te dá ainda qual é a duração média desse exercício, 21 minutos, e os equipamentos. Isso aqui é bem legal, porque daí ele já te indica quais são os equipamentos que você obrigatoriamente vai precisar usar para cumprir com esse programa. Clicando aqui no izinho de informação, ele vai te falar. Você vai precisar de barra, de crossover, de cabo abdominal na máquina, bola de exercício. Então, se você
treina em casa, você já consegue ver se você vai ter os equipamentos adequados para fazer esse programa. E se você treina numa academia, aquelas que são muito grandes, que não fica um instrutor ali para indicar para você algum treino específico, você consegue usá-lo aqui com esse programa. Daí você pode adicionar o programa quando inicia, até quando ele vai, e daí você vai marcar e aqui ele te dá quais são os exercícios que você tem que fazer por dia desse programa. Então é bem legal, já te dá até aí um direcionamento, e lembrando que quando você clica, você tem uma pré-visualização do exercício para facilitar. Se você não conhece por nome, você consegue ver como executar o exercício da melhor maneira. Continuando aqui, agora passadas as informações de sono, nós temos as informações referentes à parte de monitoramento de saúde, como a frequência cardíaca, que aqui vai te mostrar através do decorrer dos dias. Você pode ver aí que ele segue sempre o mesmo padrãozinho aí de informação de acordo com cada estímulo, né, que você está procurando. Por exemplo, saúde, sono, ele sempre tem essa mesma carinha dividido por dia. Embaixo tem uma média, aqui no caso seria de frequência cardíaca. Então aqui no dia de hoje está numa frequência entre 55 e 103 batimentos, e aqui ele vai indicar frequência máxima e mínima por hora também, e embaixo informando em que momentos que ele fez esse monitoramento e por onde, né? No caso, sempre através do relógio, porque eu configurei ele para fazer um monitoramento de batimentos cardíacos a cada 10 minutos. Para você ter mais informações, clica aqui nos 3 pontinhos, você consegue excluir algum dos registros, você consegue até exportar. Por exemplo, você quer pegar aquilo. Ó, lembrando, esses aparelhos, nenhum deles, nem o Apple Watch, que é o mais bambambam aí dos smartwatches, eles são aparelhos médicos, então não são aparelhos como o de um médico, um profissional. Mas se você quer indicar, mostrar o que você tem monitorado ali quando passar num médico, numa consulta médica, você consegue exportar esses dados de frequência cardíaca, por exemplo, por período e o tipo de arquivo para compartilhar com alguém. Você, voltando aqui nos 3 pontinhos, ainda consegue em acessórios ver da onde que o aplicativo vai buscar essas informações. No caso é do meu Watch 5 Pro, que está conectado com o aplicativo da Samsung, mas você tem outras opções aqui para fazer esse monitoramento. Tem uma lista com vários sistemas da Samsung para você incluir. De frequência cardíaca é isso. Você, voltando aqui, tem a parte de monitoramento de estresse também, que você pode fazer esse monitoramento através do relógio, e eu faço sempre de forma manual, e ele vai te indicar aqui um nívelzinho de estresse. Eu acho ele bem, no geral, esses monitoramentos de estresse, eles não são muito confiáveis, né? Mas se você quiser utilizar, você pode fazer. Se você se sentir um pouco mais estressado, ele te dá aqui também alguns ciclos de respiração para você melhorar ali a sua frequência cardíaca e baixar um pouco a ansiedade. E novamente tem conteúdos relacionados para que você possa ficar um pouco mais calmo aí no decorrer do dia. Voltando aqui, tem a parte de composição corporal, que tem através de uma composição, né, ele faz a bioimpedância pelo relógio, a partir do Galaxy Watch 4, se eu não me engano. No 5 para frente, isso é certeza, você consegue fazer a bioimpedância utilizando o seu relógio. No meu vídeo, em que eu falo já sobre o Galaxy Watch 5 Pro, tem lá direitinho como é que você faz a medição, alguns exemplos também. Mas aqui ele vai te dar o compilado, né, o histórico aí das suas medições. E novamente, você tem gráficos por dia mostrando o desenvolvimento. Aqui embaixo você consegue definir qual é o item, né? Aqui no caso é peso, aqui é quilo por massa,
da massa muscular esquelética, que é um músculo que está agregado aos nossos ossos, e aqui percentual de gordura. Tudo isso você também vai ter aqui, só que de uma maneira em formato de gráfico, indicando a sua evolução. Esse númerozinho aqui é sempre a sua evolução ou involução, no caso, da última medição que foi feita. E aqui você consegue ter o seu peso total. E novamente vai ter um gráfico com cada dia em que você fez a sua pesagem, por semana, por mês e por ano. Ele vai te dando essas médias. Aqui tem um músculo esquelético. Novamente clicando você vai ter o mesmo tipo de gráfico. A massa gorda, que é aquela que geralmente a gente quer eliminar. E se você vier aqui em cima, você tem acesso aos mesmos gráficos lá anterior, só que sem sair da tela. IMC, que é o índice de massa corporal, e a quantidade de água que você tem no corpo também. Aí, para você ter mais informações sobre a composição corporal, sempre clica aqui no izinho do lado, que ele vai te trazer uma página com todas as informações sobre o que se refere cada um daqueles itens. Então aqui ele vai explicar o que é a composição corporal, a parte do peso, sempre relacionado aos dados que você inseriu do seu peso, da sua altura, da sua idade. Ele já vai trazer aqui qual seria o peso ideal dentro do que a ONU, né, prega. Tem lá uns dados gerais. Lembrando que são dados gerais, cada pessoa tem sua particularidade, então você, melhor do que ninguém, vai saber avaliar se o que o sisteminha aqui, o aplicativo está te mostrando, está condizente com a realidade ou não. Aí a mesma coisa para o músculo esquelético, ele vai explicar o que é e quais são as faixas de normalidade, e a mesma coisa massa gorda e água corporal, além de percentual de gordura, IMC e a sua taxa metabólica basal. Taxa metabólica basal é o quanto que o seu corpo consome de energia sem fazer nada. Se você acordar e ficar o dia inteiro, 24 horas deitado na cama, ele vai consumir energia, e no caso é a taxa metabólica basal. E aqui ele informa como que você faz a medição através do relógio. Aqui tem as mesmas informações, só que um pouco mais detalhadas, dependendo da análise. E aqui ele tem um progresso, porque você, vou clicar aqui nos 3 pontinhos de novo, você consegue definir metas. Então você vou definir aqui uma nova meta. Você pode definir uma meta de peso, uma meta de músculo esquelético que você quer ter, e uma média de percentual de gordura também. E aí você pode optar ou não por receber lembretes para fazer a sua medição. Então eu tenho aqui um objetivo de cumprir em 4 semanas esses parâmetros aqui. Então eu quero chegar aos 79 quilos, ou seja, em relação à última medição que eu fiz, eu preciso perder 3,4 quilos ainda. Aí eu tenho aqui uma meta de músculo esquelético, que é de 35,5, ou seja, eu preciso ganhar 0,7 ou 700 gramas de músculo para chegar nesse meu objetivo. E tenho aqui também o de percentual de gordura. Esse eu quero 18%, então eu preciso perder 4%, 4,2% de gordura, de percentual de gordura, para chegar no meu objetivo. Vou alcançar? Não sei, estou me esforçando para isso. Além disso, você tem ainda dicas para você atingir suas metas, ou seja, ele vai pegar como que está a sua composição hoje e vai avaliar frente ao que você quer chegar e falar, você precisa fazer mais exercício aeróbico, precisa fazer mais exercício de treino de força. E a parte de nutrição também, ele vai te dar as informações sobre o que cada macronutriente tem e o que você precisa prestar mais atenção para consumir aí suas calorias através de alimentos.
E aqui ele vai te mostrando o progresso das metas. Por exemplo, eu estou aqui em 82,4, estou na segunda semana, meu objetivo é 79 quilos. Vamos ver se eu consigo chegar lá. No caso aqui do ganho de massa muscular, eu estou em 34,8, quero chegar nos 35,5, então eu preciso melhorar esse tanto. E no caso de percentual de gordura, eu estou em 22,2 para chegar em 18%. Voltando aqui, essa é a parte de composição corporal. Outro ponto aqui em relação à água. Fundamental que a gente se hidrate ao longo dos dias. Tem ali uma base de cálculo para você, o quanto de água que você tem que consumir. Eu, no meu caso, estipulei uma meta de 2 litros, que é a meta que ele coloca no geral. Sinceramente, acho que tem que partir de, no mínimo, 3 litros de água por dia. Se você já tem o hábito de beber água, isso vai ser feito com facilidade. Se você não tem o hábito, isso aqui é interessante para você medir o quanto de água que você vem consumindo. Porque se você consome pouco ou quase nada, isso não é muito saudável para você. Aqui eu posso dizer que eu já bebi 3 copos d'água, que ele calcula um copo d'água como 250 ml. Vou deixar aqui nos... Não, deixa eu ver, já bebi 1 litro de água hoje, com certeza. E daí eu vou indicando ele aqui. E dependendo até da watch face que você tem no seu relógio, você pode já fazer essa inclusão de forma mais rápida aqui, ou adicionar um bloco de lembrete de água. Aqui, por exemplo, eu tenho, não dá para ver, mas eu tenho, daí fica mais fácil, eu só clico no relógio e adiciono a quantidade de água. Ó, eu vou fazer um teste aqui, vou colocar mais um copo aqui, vamos ver, ó, já atualizou aqui para 5 copos. Então, você consegue usar o seu relógio também para facilitar na hora de inclusão dos dados dentro do aplicativo Samsung Health. Partindo então agora, nós temos a parte de oxigenação no sangue. Como eu falei lá na parte de sono, eu deixei ele ativado para monitorar durante meu sono. Você pode fazer medições manuais no decorrer do dia, mas no caso do Samsung ele não faz a medição automática ao longo do dia. À noite sim você pode optar por deixar como automático. Aí você deixa conforme a sua necessidade. E a oxigenação no sangue, como eu falei, é legal, é importante para que você verifique aí se os níveis de oxigenação no sangue estão adequados. E à noite principalmente porque você pode ter aquela questão de apneia, né, que é momentos que você fica sem respirar durante o sono. E isso é bem prejudicial. Voltando aqui, ainda tem a parte de pressão sanguínea, que você consegue monitorar através do relógio. Para isso você precisa ter um segundo aplicativo, que é esse aqui, deixa eu mostrar, que é o Samsung Health Monitor. Com ele baixado no seu celular, você vai conseguir medir sua pressão sanguínea e também fazer um eletrocardiograma, que não é 100% preciso. Mais uma vez, esses aparelhos não são aparelhos médicos profissionais, mas para te dar uma base aí de como anda a sua saúde de coração, né? Porque depois que você faz o eletrocardiograma, ele vai emitir algumas informações através de um relatóriozinho bem simples. E para você utilizar uma coisa que é meio chata, né? Para você utilizar a parte de pressão arterial, você tem que calibrar o seu relógio através de a medição de um outro aparelho que faça isso, preferencialmente aqueles que você coloca no braço. Então você vai, a cada 30 dias você tem que fazer a calibração. Então, se você não tiver em casa um desses aparelhos que fazem a medição, você vai ter que ir numa farmácia, em algum posto, e fazer 3 vezes a medição, inserir no relógio, que daí com base nesses dados ele vai utilizá-los por 30 dias para fazer as medições quando você pedir da sua pressão sanguínea. É isso da parte de início, que é esse primeiro botãozinho aqui. Agora eu vou passar bem rapidamente por esses outros 3 botões aqui da parte de baixo. O Together,
Ele é um aplicativo ou um programa da Samsung para que a comunidade, para monitorar a comunidade que está registrada na Samsung com atividades físicas. Então ele tem desafios. Todo mês entra um desafio. Esse mês de setembro tem o desafio do tomate, que nada mais é do que a contagem de passos. Então ele vai te dando um caminhozinho aqui, dependendo do número de passos que você der. Ele te dá aqui o caminho, né, que eu já percorri nesse mês. Daí ele coloca aqui quantos passos que eu dei até o momento e a minha classificação em relação a todas as pessoas que aceitaram esse desafio ao redor do mundo. Então aqui você tem aqui sou eu, né? Estou na posição 248 mil, com 74 mil e poucos passos. Tem 776 mil pessoas participando desse desafio. Estou em 250 mil, até que eu não estou tão mal. E aqui são todos. E aqui em amigos, se você tiver algum amigo com Samsung, você consegue adicioná-lo aqui no Samsung Health. E daí vocês podem criar desafios um com o outro. Você pode ver como é que está o desempenho dele dentro dos desafios da Samsung e fazer uma pequena competição, porque a competição também ajuda na hora de você entrar em forma. Então, é mais um recurso adicional aí. No outro ponto aqui, em boa forma, tem todos aqueles conteúdos lá que eu fui mostrando, você tem aqui dividido por categorias. Então, você já pode vir diretamente aqui para programas de exercício para fortalecimento, para ficar grandão, para ter um tanquinho abdômen tanquinho, queima de gordura. Aqui você tem a parte de consciência plena, que é para você se manter mais relaxado, ter essa coisa do mindfulness, programas para perder peso, desenvolvimento muscular focado em musculação, parte de equilíbrio, corrida. Você também tem aqui várias formas, né? Vários programas de corrida e os aplicativos que você consegue utilizar dentro da plataforma da Samsung. E na minha página, aí sim você tem os seus dados pessoais que você vai preencher lá na primeira vez que você acessar. Você consegue colocar todos aqueles dados que eu falei, seu gênero, idade, altura, peso, e a partir disso tudo ele vai compilar para você as informações para você ter um monitoramento de saúde mais preciso. E aqui tem aquelas conquistas, né? Dependendo do que você for fazendo, você vai ganhando essas conquistas aqui do aplicativo, que é mais uma forma de incentivar a prática de atividades. E aqui você tem esse overview da sua página dentro do Samsung Health. Bom, pessoal, o vídeo com o Samsung Health eu terminei ali. Eu vou encerrar dessa maneira meio improvisada porque eu tive um pequeno problema com a câmera, mas todo o conteúdo tá ali e espero que vocês tenham gostado. Se você tá afim realmente de mudar a sua vida em relação a essa parte de controle de alimentação, de atividade física, como eu falei, Samsung Health é um aplicativo que compila muitas informações, embora não seja o melhor aí disponível, mas vai te ajudar bastante. E assim como eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Então, se te ajudou, deixa um like, não se esqueça. E se inscreva no canal se você gosta de notícias, informações, dicas de tecnologia do nosso dia a dia. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.